Criança de Si, com a professora Yara Cunha. Bom dia, bom dia. Hoje meu cabelo tá um pouco rebelde porque tá chovendo muito aqui em São Paulo. Sejam bem-vindos, eu sou Yara Cunha. Eu falo sobre o Enneagrama e sobre as novas constelações e sobre a junção desses dois caminhos sagrados e que trazem pra gente tanto ganho, tanta força, tanta fé e tantas virtudes. E hoje eu vou falar aqui sobre as virtudes de cada tipo do Enneagrama. Por quê? Porque nós temos o Enneagrama nos diz que nós temos a nossa paixão, o nosso vício emocional. E o nosso vício emocional, né, a nossa paixão do ego, aquilo que a gente gosta de fazer como comportamento, aquilo que o nosso coração manda a gente repetir toda hora, né, porque são emoções. Ok, legal, obrigada. Olá, pessoal da rádio, a gente está em live, né? O Pedrão só me avisou agora que o Pedrão hoje está meio machucado, né? Ele tá meio desfalcado aí da mão, apanhou, acho que da mulher, né? Acontece, né, gente? Essas relações assim, né? São assim mesmo, enfim. E eu sou a Yara Cunha, olá pessoal da rádio, sejam muito bem-vindos. Olá pessoal do Facebook, bom dia para todo mundo que já está aí me assistindo. Eu sou a Yara Cunha e falo sobre o Enneagrama e sobre as novas constelações. Vou começar de novo em função lá do pessoal da live. Bom, quando a gente fala da nossa paixão, do nosso vício emocional, qual é o caminho pelo qual a gente vai conseguir fazer um processo de desenvolvimento e de ampliação de consciência. O que é esta ampliação de consciência? É entender que nós, em primeiro lugar, ter uma compreensão maior de que nós somos muito mais do que o nosso ego. Que o nosso ego, ele é algo que é como uma ilusão. Na realidade, nós somos muito mais do que a nossa personalidade, do que este ego, do que a nossa paixão, do que o nosso vício emocional. Nós temos, né, através do Enneagrama, a gente vai caminhar por esse vício emocional e vai chegar até a nossa essência. E eu percebo que assim, né, o que é de verdade a nossa essência? A nossa essência é um estado de acesso às nossas virtudes. Que virtudes são essas, Yara? O Enneagrama mostra e eu vou falar para vocês já daqui a pouquinho, né? Porque a gente fala em essência das virtudes ou emoções de nível superior. Então, por exemplo, não dá para confundir a essência com o acesso às nossas emoções primárias, né? Eu sinto raiva, eu sinto medo, eu sinto tristeza. A gente ainda está num nível de emoções inferiores. A essência Gurdjieff dizia que nós, às vezes, cometemos um erro de percurso, né? Gurdjieff, que foi quem ocidentalizou todo o Enneagrama, um místico armênio extremamente inteligente. E aí ele fala assim, às vezes, a gente acessa uma emoção um pouco mais refinada, a gente acessa uma abertura de coração, nós até acessamos o nosso coração espiritual, que é um coração que não é o coração físico, né? Nosso coração espiritual já é um coração que, através deste coração espiritual, nós nos conectamos ao coração maior, ao coração do todo, ao coração de Deus. Esse coração espiritual, ele fica aqui na frente, bem aqui nesta direção aqui, se vocês estão me vendo, na frente do nosso coração físico. E é através dele que nós nos conectamos com o amor maior, com o amor do todo. E essa conexão com a nossa essência, é importante dizer, pessoal, principalmente para os professores de Enneagrama, para quem trabalha com autodesenvolvimento profundo, que é um acesso muito raro. Não é uma coisa que aconteça a toda hora. Acessei a minha virtude. Acessei a virtude do meu tipo. Sim, porque cada tipo vai ter um caminho do ego, da personalidade, até chegar à sua virtude maior, tá? Importante dizer que quando nós estamos num nível de virtude maior,
a gente acessa outras virtudes, a gente acessa todas as virtudes do ser humano, porque a gente já está operando num lugar que é um lugar mais alto, tá? Então, através do Enneagrama, a gente se aproxima dessa essência, desta virtude, onde nós vamos encontrar, de fato, quem nós somos na realidade. O mundo real de todo mundo, de todas as pessoas, ele está na essência, né? É difícil, é porque uma coisa é o mundo concreto e outra coisa é o mundo real. A gente tem uma dificuldade, né, em entender que o mundo da personalidade aqui, embora ele pareça mais concreto, ele é ilusório. E quando nós saímos, né, tem uma diferença aí muito importante entre o que a gente vê como concreto das coisas que a gente vive aqui, mas que é ilusório, do mundo real, que é o mundo em que nós vivemos e somos a essência. E ela está dentro de nós. É importante dizer também, pessoal, que a essência, ela não se desenvolve. Ah, eu vou fazer coisas tal para eu poder acessar a minha essência, para eu poder desenvolver a minha essência. Eu nem sei falar isso, né? Porque eu já falo acessar direto. Por quê? Porque ela já está em nós. A gente precisa se recordar dela. Este é todo o trabalho do Enneagrama. Então, se eu tenho lá um tipo 7, que tem a gula, que começa a fazer muita coisa e não termina, né? Que não tem muito foco, em essência, ele vai ser alguém que é absolutamente centrado, que está ligado a um tipo de centramento e de presença que o liga muito mais ao seu estado de alma. Porque quando eu falo da essência, eu estou falando de um estado de alma. Vocês percebem que às vezes a gente brinca e fala assim, ah, fulano é desalmado, né? Tem um termo muito antigo aí que fala das pessoas desalmadas. É porque estas pessoas, elas estão tão no ego, tão no ego, tão no ego, que elas já estão muito distantes da essência. A essência delas já ficou tão para trás, que às vezes eu percebo que existe, é como se houvesse quase uma ruptura, né, daquilo que você é no ego e da tua essência, houve uma cisão. Por quê? Porque no estado do ego, a gente precisa de muitas coisas. A gente precisa de poder, a gente precisa de sucesso, a gente precisa... a gente tem a inveja, a gente tem um monte de paixões no estado do ego que são emoções inferiores. E aí, a gente precisa tentar se aproximar dessa essência. Então, a gente não desenvolve. A gente consegue se aproximar desse estado de essência que todos nós temos dentro de nós, à medida em que a gente consegue cada vez mais apenas ser. Né? No sufismo e no Enneagrama Sufi, nós atuamos e estudamos na escola do ser. E a cada passo que você dá para que você consiga apenas ser, você vai caminhando em direção à tua essência, em direção a um estado de alma, em direção a um ser que está lá na essência, você mesmo, mas que está num estado muito mais de alma. E aí, quando nós estamos na escola do ser, e quando a gente consegue apenas ser, a gente vai deixando pesos para trás. Nós vamos conseguindo evoluir na mandala espiritual do Enneagrama, nas estações espirituais, que é como se a gente deixasse pesos para trás. A gente deixa crenças, pesos. O que são aquelas crenças? Eu preciso disso para ser feliz, eu preciso daquilo para ser feliz, eu preciso daquela outra coisa para ser feliz, eu preciso de muita coisa para ser feliz. Quanto mais a gente precisa de coisas para ser feliz, mais a gente está num estado não desperto. A gente ainda está, como diria Gurdjieff, dormindo. Tá? Por quê? Porque nós estamos num mundo que nós achamos que é concreto, mas que é pura ilusão. Porque nós vamos migrar para um mundo real, que é o mundo de essência. Então, é o seguinte, a gente se conecta com ela, essa nossa essência é o oposto do nosso vício emocional. E o que é o vício emocional no Enneagrama? Tipo 8, ele vai ter a intensidade, a luxúria, a reatividade muito forte, né? Ele vai ter a raiva como emoção principal. O tipo 9, ele vai ter lá um estado de, muitas vezes, de
desconexão, um estado em que ele fica parado, em que ele fica mais inerte, em que ele fica como que sem sair do lugar. A gente tem um tipo 1 que vai entrar na ira e vai entrar num perfeccionismo de achar e ser bastante julgador e achar o certo e o errado, o certo e o errado, o certo e o errado. Nós vamos ter um tipo 2 que tem a paixão do orgulho, né? E no orgulho ele vai estar sempre querendo ajudar as pessoas, achando que ele não precisa de ajuda. Nós vamos ter um tipo 3 que entra na paixão do auto-engano, e aí ele fica sempre querendo passar uma imagem de sucesso, o tempo todo uma imagem de sucesso, sem saber exatamente quem ele é. Nós vamos ter um tipo 4 que vai estar sempre no desequilíbrio emocional, se desequilibrando o tempo todo, sem encontrar um lugar de presença e de equilíbrio entre pensar, agir e fazer. Né, os centros de inteligência. Nós vamos ter um tipo 5 que está na avareza e naquela avareza de não entender que o mundo oferece para ele tudo o que ele precisa e que nada vai faltar. Nós vamos ter um tipo 6 que opera no medo, que opera na dúvida, que está sempre duvidando muito de tudo, aquela energia do medo, não entendendo que a coragem já está dentro dele. E nós vamos ter um tipo 7, que vai estar sempre na gula, com zero presença, querendo muito as emoções do prazer e viver o prazer e começando muitas coisas como uma forma desmedida de buscar o prazer. E não entendendo que ele tem um estado de plenitude de presença e de muito trabalho, de realização sem a gula. São as paixões emocionais do Enneagrama, da mandala lá, que fala de 9 paixões. E aí a gente consegue entender o quanto essas paixões são o caminho para nós chegarmos à nossa virtude. E o que é muito legal no Enneagrama, né? E que eu sempre vou dizer para vocês, ele nos dá um desenho, ele nos dá um diagnóstico do nosso comportamento. O Enneagrama não é adivinhação, o Enneagrama não é alguma coisa que vai te dar respostas prontas sobre a tua vida, porque isso não é desenvolvimento profundo. O caminho sagrado do Enneagrama, o caminho de volta para casa, o caminho dos nossos atributos divinos e que já moram em nós, demanda um trabalho que é um trabalho mais perceptivo, é um trabalho que começa na parte comportamental para chegar num trabalho espiritual. Não dá, a gente cansa de ver aí gente que chegou e começou a trabalhar a parte espiritual com zero trabalho terapêutico. E a gente sabe o que dá isso, né? A gente sabe onde vai parar isso. Então, quando a gente fala de virtude, né, a gente fala... lembra, não são emoções primárias. É muita gente, muitas vezes professores de Enneagrama, achando que estão acessando a virtude. E a virtude é acessar a nossa virtude, acessar esse estado de alma, é uma experiência rara. E que, na minha opinião, como consteladora das novas constelações, acessar a nossa virtude nos dá a oportunidade de um salto quântico, de uma mudança em nós, que é uma mudança que a gente pode considerar como uma mudança importante. Então, se você é um tipo 8, né, você consegue, num estado de virtude, num estado da tua inocência, você consegue entrar em contato com as tuas emoções, você consegue estar mais sensível, inofensivo, num estado da criança que não precisa se defender, estando no aqui e no agora, neste momento presente, esse momento agora que passou, esse outro momento que também passou. Tem um coração grande, né? Tem um coração que é o coração inocente de uma criança. Vai para a energia feminina, para a energia yin, né? Entra num estado de vulnerabilidade sem medo de traição. Porque quando a gente tem o coração puro, a gente não consegue ter medo de traição. É o coração de uma criança, tá? O 9, em estado de essência, ele se torna alguém
extremamente forte. Eu costumo dizer, com uma energia que bate, tô sinalizando aqui que até falar do 9 dá até calor, uma energia que bate lá no outro quarteirão, com muito menos narcotização. É o oposto da preguiça, o oposto. Ele vai dar e receber um amor forte, concreto, pé no chão, eles deixam só de doar, eles vão entrar num lugar que é saber o que ele tem que fazer, porque simplesmente ele sabe, porque ele intui, numa intuição vinda de algo maior, aquilo que ele tem de fato que fazer, com o valor e a grandeza que ele tem. O tipo 1, em essência, ele adquire a serenidade de entender que as coisas são como são. Ele entende e vê e enxerga a beleza do imperfeito e o quanto todos nós somos belos em toda a nossa imperfeição. E o tipo 1 se permite ter prazer, se permite se abrir ao coração, aos desejos do coração dele. O tipo 1 se permite sentir alegria lá em situações mais elevadas e tá mais leve, né? E aceitar a imperfeição das pessoas. O tipo 1 em estado de essência relaxa, tá? E daí o estado da virtude, da serenidade. Tudo isso nós viemos buscar aqui, né? O tipo 2, ele vai ser um tipo que, na minha opinião, ele fica bem mais introspectivo, ele sai da energia do orgulho de ter que fazer tudo voltado para o outro o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Ele fica até, às vezes, o tipo 2, em estado de essência, ele vai parecer um pouquinho um tipo 5, né? Ele vai estar bem mais mental, ele vai se desenvolver mais sem buscar tanto a aprovação dos outros o tempo todo para se sentir pertencente. Ele vai entender que ele não precisa ficar fazendo tudo o tempo todo para as outras pessoas para ser amado. Ele entende que existe um amor maior e que governa tudo isto. Bom, o tipo 3, ele vai se tornar um pouco mais passivo, um pouco mais contemplativo, buscando a verdade dele e de quem de fato ele é, sem ter que passar para todo mundo o tempo todo uma imagem de sucesso. O tipo 3, ele faz menos e ele confia mais no universo, no movimento inteligente e sábio do universo, né? E ele vai entender aquilo que eu acabei de falar, que o ser é muito mais importante do que o ter, né? Do que o ter sucesso. E, obviamente, o tipo 3, que está no centro dos emocionais, ele se torna o tipo mais emocional de todo o Eneagrama. E também o tipo 3 vai bastante para uma energia feminina. O tipo 4, ele vai se tornar o mais equilibrado de todo o Eneagrama, vai ser menos intenso, menos dramático, ele consegue equilibrar cabeça, coração e corpo num tipo de equilíbrio que é um equilíbrio muito legal. É um equilíbrio, é um termo do 5, mas eu acho que o 4 chega muito nisso, num estado de equanimidade, que é um tipo de equilíbrio sem iluminação, né? Porque nós não somos seres iluminados. Mas ele vai chegar bastante num tipo de equilíbrio muito legal e de profundidade. O tipo 5, ele fica mais intenso, né? Ele fica mais energético na essência. Ele entra na onisciência de entender que ele faz parte do todo e que a energia dele não vai faltar. Ele para de se economizar, ele para de ficar se comportando como se a bateria do celular dele tivesse em 20% o tempo todo, economizando no modo econômico. E ele fica bem mais energético, bem mais atuante, mais intenso, né? O tipo 6, ele vai sair da dúvida e vai confiar, ele se torna um titã com muita força, com extrema coragem, ele age sem precisar ficar buscando o tempo todo a segurança, porque o tipo 6 entende que ele é indestrutível no nível do ser.
Todos nós somos indestrutíveis. Coisas podem acontecer nesse mundo aqui que a gente acha que é o concreto. Coisas podem acontecer aqui comigo, mas num nível de essência, tipo 6 especialmente, vai entender que nós somos indestrutíveis, que nada pode nos acontecer neste nível. E ele vai parar de querer ficar antecipando tudo o tempo todo e buscando essa segurança. O tipo 6, em essência, ele entra em contato com a coragem e vai em frente. E ninguém segura. O tipo 7 vai ficar mais sério, mais contido, né? Ele vai estar muito presente no aqui e no agora, sem se dispersar por conta da energia da gula e de muitas opções na vida. Bom, é importante, pessoal, que, né, meu tempo já está acabando, que no nível da essência, no caminho de crescimento, é importante entender que nós somos essência. Isto é o fundamental, um dos pontos fundamentais do Enneagrama. E entender que o Enneagrama nos dá um tipo de desenvolvimento, um tipo de diagnóstico, em primeiro lugar, que é muito preciso sobre o nosso comportamento. Ele nos diz por que nós nos comportamos daquela forma, que é aquilo tudo que a gente busca, que são os motivadores, e ele nos dá também o caminho de desenvolvimento, que é o caminho das flechas. Então, é interessante, né, conhecer a nossa personalidade e entender que ela é um caminho para a nossa essência. O que seria de um tipo 4 para buscar a equanimidade e o equilíbrio se não fosse o desequilíbrio dele? O que seria de um tipo 6 para buscar a coragem se não fosse todo o medo que ele sente? O que seria de um tipo 9 buscar força de ação, a força da ação que ele tem que fazer se não fosse um estado de narcotização? Então, o que eu digo para vocês, né, a gente precisa se desafiar positivamente, a gente precisa fazer muito trabalho psicológico, muito trabalho terapêutico e um processo de autoobservação constante. Muita gente tem me perguntado lá, eu abri um campo para perguntas lá no meu Instagram, no Facebook, podem fazer perguntas, eu gravo vídeos das respostas, das dúvidas que vocês têm, porque isso gera também, né, a sua dúvida pode ser a dúvida de muita gente. Bom, a gente precisa de um estado para tudo isso acontecer, em primeiro lugar, respondendo ao que todo mundo fala, mas o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço para me desenvolver? Um estado de presença. O estado de presença e de autoobservação vai fazer com que você comece a conhecer muito melhor. Claro, tem que conhecer a teoria do Enneagrama. Se for possível, vá a um workshop, faça um curso, leia um livro. Mas um estado de presença. Yara, o quanto eu tenho que estar em presença durante o dia? Uai, o quanto você conseguir, o dia todo, cada vez mais, tá? Isto é muito importante. Um estado de autoobservação para um desenvolvimento profundo. Bom, em março tem o workshop de Enneagrama Inicial aqui em São Paulo comigo, dias 12, 13 e 14, eu acho, não sei, 13, 14, 15, 12, não sei, eu sempre confundo, depois eu coloco aí nos comentários. Tem o workshop inicial comigo, tem no Rio de Janeiro, tem bastante lugar o workshop inicial, tem o workshop avançado Enneagrama e as Novas Constelações. Se você quiser fazer parte da minha lista de transmissão do WhatsApp, manda um WhatsApp para 11 99122 5140. 11 99122 5140. E aí você recebe conteúdos meus semanais, tá? Vamos ter formação de Enneagrama e as Novas Constelações, formação para terapeutas, coaches, psicólogos em outubro. Eu vou abrir as inscrições para essa formação no final de fevereiro e nós vamos ter 7 masterclass, 7 aulas em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, até o nosso encontro presencial em outubro. Então vai ser uma formação em que nós vamos ter uma parte que são aulas mensais, tá? E essas aulas mensais vão ter tarefas específicas para quem participar. Você tem que fazer a inscrição em fevereiro, no final de fevereiro, até que a gente vá evoluindo todo mês num trabalho bem completo, num trabalho bem profundo comigo, até que a gente chegue no nosso encontro presencial em São Paulo. Um beijo, muito obrigada. Curtam aí a minha rede social, Facebook, Instagram e acompanhem muito mais sobre o Enneagrama e as constelações. Obrigada, até mais, fui.
Você não sabe o quanto eu caminhei.